Fê, cara, eu lavo e dobro as caixinhas longa-vida antes de colocar na reciclagem. E você? E, cara, além de fazer isso, eu sei que depois ainda tem um setor de reciclagem enorme, com mais de 1 milhão de catadores, cooperativas que cuidam disso, depois empresas que fazem outras coisas com os produtos reciclados. E, cara, um monte de coisa. Caramba, onde é que você aprendeu tudo isso? Ah, nesse papo. Vamos ver comigo? Vambora. Depois da vinheta. Pronto. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Para e Ponto. Sim, o lugar onde gente e meio ambiente se encontram. E aí, Flavião, tudo bem? Tudo tranquilo contigo? Tudo bem também. Pronto para mais uma? Vambora. Hoje tem tema aberto pra gente falar aqui, hein? Ixi, tem uma pauta longa. Vamos? Vamos. Mas antes, quero pedir para vocês, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso, é rapidinho, não dói nada, não custa nada, se inscreva aí no canal, acione o sininho da rede social, deixe seu like, seu comentário. Que mais, Flavião? É isso, né? Tem um Apoia-se. Ah, é verdade. Agora o Para e Ponto está no Apoia-se. Você pode se tornar um apoiador aqui do canal e obter vantagens aí exclusivas. Então clica aí no link da descrição, apoia.se/pareponto. Vamos conversar, que é o que a gente gosta de fazer, né, Flavião? Vamos logo para isso. Hoje vamos falar sobre temas assim muito legais envolvendo sustentabilidade, ESG, enfim, meio ambiente, empresas, né? Como que está o tema de ESG dentro das empresas atualmente, com ela que é super especialista. Dá para dizer que ela é uma das pioneiras aí, tratando do tema de meio ambiente e de sustentabilidade nas empresas. Ela que é diretora da Tetra Pak, diretora de sustentabilidade da Tetra Pak, Valéria Michel. Oi, gente. Tudo Vamos sentir bem? velha assim, né? Não, é que eu estava conversando com o Flávio, é um tema que parece que está aí faz tempo, mas é que a gente está discutindo assim com carinho que se deve faz pouco tempo, né, Val? E eu quero até pegar esse gancho para você começar contando como que foi começar a sua carreira e o que você viu de transformação aí nesses últimos 20 anos nessa área dentro das empresas. Legal, Fernando. Então, bom, eu sou engenheira química de formação e lá atrás, quando eu ainda não sabia muito bem com o que eu queria trabalhar, eu comecei a trabalhar com implantação de sistemas de gestão, ISO 9000, até que apareceu a implantação de um sistema de ISO 14001, né? Aí eu falei, mas o que é isso, né? E comecei a conhecer um pouco do que na época era meio ambiente. Não existia esse termo sustentabilidade, muito menos ESG. E quando eu comecei com a implantação de ISO 14001, eu falei, puxa, é isso aqui que eu quero fazer o resto da minha vida, trabalhar com o meio ambiente e com esse tema. E aí, ao longo da minha carreira, nunca mais saí da área, mas fui evoluindo, né? Assim como o tema também, acredito eu, que ele veio evoluindo ao longo dos anos. E deu para sentir, que né, você falou que não tinha nem esses termos, né, na época. Como que foi começar isso, né? Eu imagino uma pessoa... Você era até meio sozinha na empresa nesse sentido, né? Como que era amparada essa área no começo? Não, nem existia, né? Tá. Aliás, até vinha comentando com uma colega no caminho que muitas empresas no Brasil ainda não têm uma área de sustentabilidade. Verdade. Ou nem de meio ambiente. As empresas, elas acabam começando justamente pela implantação de sistemas de gestão. Normalmente, com algumas exceções, começam com o 9000, que é o sistema de qualidade, e depois acabam migrando para um sistema ambiental. Então, a área de sustentabilidade, a área ambiental é um privilégio de algumas empresas. Vem mudando? Vem, mas não é algo que você vê em qualquer empresa, não. Bacana. E pode falar. Fala você. Pode? Tá bom. Agora que a gente conheceu um pouco desse panorama de você estar do seu início de carreira, e depois a gente vai retomar como que foi a velocidade dos acontecimentos até aqui, acho que um ponto de partida legal para a gente entender a sustentabilidade que é feita na Tetra Pak é entender o que a empresa entrega de fato, né? Porque acho que é uma coisa que a gente pode quebrar aqui é que, por exemplo, não é só a caixinha ali, né? Que é entregue para colocar o produto. Explica para quem ainda não está familiarizado com o core business da empresa, o que ela entrega de fato. É bem legal começar por aí mesmo, porque as pessoas, quando você escuta a Tetra Pak, a maioria associa a caixinha. Exato, na hora. Na hora. Então, sim, a caixinha, uma grande parte das caixinhas são da Tetra Pak, sim. As de leite, de suco, até de feijão também, se você observar na gôndola do supermercado, milho, molho de tomate. Então, tem vários produtos nas nossas caixinhas. Mas a Tetra Pak, ela fornece não só essa caixinha para os clientes colocarem o produto dentro. Nós também fornecemos o equipamento
que prepara o leite, o suco, para ser colocado dentro dessa caixinha. Uma etapa ainda anterior, que é o quê? Para você conseguir ter o leite na caixinha no final, você precisa passar por todo um processo de transformação desse leite, de pasteurização, e isso tudo também são equipamentos que a Tetra Pak fornece. E para suportar toda essa cadeia, desde do processamento do alimento, o invase do alimento, colocar ele na caixinha, nós temos uma área de serviços, que ajuda os nossos clientes com todas essas etapas. Então, a gente costuma dizer que a Tetra Pak é uma empresa que entrega de ponta a ponta um serviço para os seus clientes. Então, o cliente ele pode contar com a gente em todo o sistema, desde lá da vaca até a caixinha. E daí eu emendo com a minha parte, né, não só até a caixinha, até o pós-consumo, porque a gente também tem uma preocupação com o que acontece com essa caixinha depois que ela já cumpriu com sua função de proteger o alimento. O Flávio já vai emendar aqui, mas eu acho importante ela falar isso, né? Porque eu acho que na cabeça de muitas pessoas, você como empresa, produtor de um alimento, por exemplo, ia lá, comprava as caixinhas, levava as caixinhas e colocava o produto depois. Então, não, né? Não. É um serviço mais completo. Ele compra a caixinha, processa o alimento para depois colocar o produto dentro da embalagem. Aliás, até como curiosidade, essa é a grande inovação da embalagem longa-vida. É você preservar o alimento por mais tempo sem você precisar colocar um conservante. Através do quê? De tecnologia. Então, a tecnologia asséptica, né, um nome difícil, mas o que ela quer dizer? Que quando você coloca esse leite tratado dentro da caixinha, ele não vai perder as suas características. Ele vai ficar lá pelo período de validade do produto sem estragar, sem trazer um problema de saúde, de segurança do alimento, né? Muito legal. Eu achei essa história demais, porque é o que eu falo, né? A gente criou um estigma ao longo do tempo, né, de que as gerações mais novas, elas imaginam que o leite que está na prateleira já nasce na caixinha, né? Não sabe que existe uma vaca. Mas no final das contas, os mais velhos, os jovens há mais tempo, como nós, muitos não sabemos que, na verdade, tem todo um processo para chegar dentro da caixinha, né? Então, a gente está falando da caixinha longa-vida, a gente começou falando de caixinha, mas aquela caixinha do leite, né, que você está falando. E já emendando com a questão da reciclagem, do reaproveitamento, essa caixinha, ela virou um símbolo da questão da reciclagem, né? Primeiro, para quem é um pouquinho mais da área técnica, sabe que era uma dificuldade danada, porque ela não é uma caixinha de papelão simples, é uma caixinha de várias camadas, né? Como é que funciona isso? Explica pra gente, porque parece simples também, porque a gente, no final das contas, depois que consome o leite ou outro produto, passa um pouquinho de água, coloca para reciclagem e depois não sabe o que acontece com ela. Como é que é o processo de reaproveitamento dessa caixinha? E legal você falar, porque eu garanto para vocês que a vaquinha continua lá, tá, gente? Ela existe. Não tiraram a vaca do processo. Não, a vaca tá lá ainda. O leite, ele só vai passar por todo esse processo para que o alimento fique mais seguro para a população consumir. E essa caixinha, ela já nasce sendo pensada em qual é o impacto, como garantir que seja o menor impacto possível ao meio ambiente. Então, quando a gente desenha uma nova caixinha, a gente já olha para que ela consuma menos água, menos energia, desperdice menos alimento. E aí vale lembrar também, né, que qual que é a função da embalagem na sociedade de hoje? Evita o desperdício de alimentos, que também é um problema ambiental. Então, imagina se você está numa região distante, que você não tem acesso a determinados produtos. A embalagem vai te ajudar a levar esse produto, a dar o acesso ao alimento para as pessoas que estão mais distantes, de uma forma segura. Então, essa caixinha, ela nasce, no caso da Tetra Pak, já pensando em tudo isso. Então, a composição da nossa embalagem, para poder até explicar um pouquinho melhor a questão da reciclagem, toda a caixinha da Tetra Pak, ela é composta predominantemente de papel, que é uma fonte de matéria-prima renovável, o polietileno, que é um plástico, e o alumínio, que é a barreira que garante a preservação do alimento sem conservantes por mais tempo. Bom, esses três materiais, como que funciona depois que você consumiu o produto e descartou? Daí acho que você tocou num ponto importante. Não acabou ali, né? Muita gente acha que depois que você jogou no lixo, está resolvido. Não, tem toda uma cadeia depois, porque essa caixinha vai ter que percorrer. No caso da embalagem longa-vida, como a maior parte dela é papel, quem que recicla, então, essa embalagem? A indústria papeleira. E a indústria papeleira, eles têm lá um equipamento
Imagina um liquidificador gigante, onde você coloca todas essas embalagens que foram coletadas, que vieram da coleta seletiva, com água, agitação. Isso é suficiente para separar essa camada de papel do plástico e do alumínio. Aí o papel vai se transformar no papel reciclado e o plástico alumínio vai se transformar em outros produtos reciclados também. Então, a primeira parada da caixinha, na verdade, a primeira parada da caixinha é ainda na coleta, né? Na coleta seletiva, nos catadores, enfim, por aí vai, é isso? Isso, acho que vale voltar um passo atrás. Eu cheguei já lá na reciclagem, mas hoje o maior desafio... Eu coloquei a minha caixinha no reciclado, que é o primeiro ponto, é importante e essencial fazer. Preciso limpar a caixinha? Então, vamos falar disso, porque eu acho que é uma pergunta que eu sempre escuto, né? Hoje, qual que é o maior desafio em toda essa cadeia que a gente vai conversar aqui hoje? É a população separar, não só a caixinha da Tetra Pak, a caixinha longa-vida, qualquer reciclável para a coleta seletiva. Esse é o grande desafio hoje, porque isso tem a ver com cultura e com educação. Então, a gente precisa mudar toda essa cultura para que essa caixinha seja separada em casa. Vou até dar um dado interessante para vocês. A gente faz, desde 2001, pesquisas de tendências, né? Do que o consumidor espera das embalagens, das empresas. E aí, quando você fala de... pergunta sobre qual que é a sua preocupação em relação às questões ambientais. 80 e poucos % falam, não estou preocupado, né? Não quero gerar lixo, quero ajudar na preservação do planeta. Legal. Né? E o Brasil, inclusive, é o maior índice, comparando com outros países, de preocupação com as questões ambientais. Nessa mesma pesquisa, a gente pergunta, bom, tudo bem, você está preocupado, mas e aí, você faz coleta seletiva em casa? 48%. Ou seja, a atitude das pessoas é diferente do discurso. E é esse o grande desafio que a gente tem. Como que a gente muda a atitude das pessoas para que ela separe os materiais recicláveis e a nossa caixinha da Tetra Pak para a coleta seletiva. Então, esse vem sendo o grande desafio, porque a tecnologia já foi desenvolvida, não é um desafio para nós da Tetra Pak desenvolver tecnologia de como reciclar caixinha Tetra Pak. Não é desafio cadeia. Se essa embalagem estiver em Manaus, estiver em Recife ou em Porto Alegre, não importa. Ela tem um caminho para ela chegar para a reciclagem. Mas, necessariamente, ela passa pelo consumidor, que depois que consumiu o produto, ele precisa separar esse material para a coleta seletiva. Agora você vai seguir, mas só para não perder esse momento... E qual que é a desculpa para que essa população não faça? É puro comodismo ou ainda tem um mito, né, de que eu separo tudo, mas depois no caminhão de lixo vou misturar mesmo, tudo. Né? Vai misturar mesmo, por que eu vou separar? Então, tem isso, e até voltando que pensei agora aqui que eu não respondi a sua pergunta se precisa passar a aguinha, né? Por que eu estava contando essa história da coleta? Porque se você nem separa o material para coleta seletiva, passar a aguinha, uma vez eu escutei de um catador. Ele falou assim, dona, a população nem separa para coleta seletiva, vou pedir para passar uma água. Então, quem passa aguinha tá correto, isso é o top 10 de educação, né? É aquela pessoa que entende que vai ter pessoas manuseando essa caixinha, que se você tem uma sobrinha de leite ou de suco ou de qualquer produto orgânico dentro da embalagem, isso vai gerar mau cheiro, essa embalagem pode levar 3 meses para chegar lá na indústria recicladora, com pessoas manuseando isso ao longo desse caminho. Então, um bom cidadão consciente coloca um pouquinho de água. Não é também como uma senhora uma vez falou para mim, eu abro, eu lavo. Passa a escova. Passa escova também, não precisa. Não precisa dar banho na caixinha. Não, que vai gastar água também, vai ter outro problema. Um pouquinho de água, tem gente que usa a água ali que está lavando a louça, já aproveita. Tem formas conscientes de fazer isso para que essa embalagem tenha menos resíduo orgânico dentro e possa ficar mais tempo sendo manuseada sem trazer mau cheiro, sem atrair insetos, né? Tem uma cadeia que começa depois que você separou a sua caixinha para coleta seletiva. Certo. Não, agora entendi, mas não é uma preocupação que a gente precisa ter agora. A gente precisa educar pelo menos, né, como o catador falou, de gente, eles coletando e separando já é um bom começo. Aí quando todo mundo separado, a gente começa então. Agora, além de separar, vamos passar um pouquinho de água... Mas a gente entende que hoje, respondendo a sua pergunta também, por que a população não tem essa atitude? Uma parte porque a minha geração mesmo não foi exposta a toda essa cultura que a gente vê hoje. As novas gerações, né, a gente vê pelos filhos de funcionários lá na empresa,
pequenininho, vai ter workshop de sustentabilidade no pré-primário, lá na 3 aninhos tem que levar resíduo para fazer a atividade de reciclagem. Então, as novas gerações, elas já vêm sendo muito expostas a toda essa cultura, essa preocupação com o meio ambiente. A minha geração, infelizmente, não. Então, você precisa convencer essa pessoa. E qual que é o nosso... Converso isso muito com o pessoal lá na empresa. O nosso desafio é quem está fazendo hoje, cuidando da casa hoje. Porque no futuro a gente não vai ter esse problema, porque vão ser essa nova geração e eles já vão fazer a coisa certa. Mas e a minha geração? Você precisa convencê-lo de que ele ganha alguma coisa, vamos dizer assim, por fazer isso. E esse ganhar não é necessariamente financeiro. O que a gente tem aprendido aí ao longo dos anos, que o que mais motiva as pessoas tem sido o lado social. Então, quando a gente conta, através das nossas campanhas, a gente faz campanhas às vezes, e até se o pessoal olhar lá no supermercado as caixinhas de leite, vocês vão ver que elas têm uma historinha em uma das laterais da caixinha. O que são essas historinhas? É justamente para que as pessoas entendam que quando você separa a sua caixinha para reciclagem, você pode estar transformando a vida de alguém que vive da reciclagem. E esse viver da reciclagem é literalmente viver da reciclagem, é pegar o dinheiro da venda dos recicláveis, pagar os estudos do filho, é comprar uma casa própria. Então, a gente tem muitas histórias, porque a gente tem uma atuação de campo muito grande, com cooperativas de catadores, com comércios de recicláveis, e essas pessoas contam. Eu vivo da reciclagem e eu preciso desse material para ter uma renda boa e digna. E aí você volta lá para o consumidor. E o que você precisa fazer para isso? É só você separar o seu reciclável. Você não precisa gastar nada a mais. É uma atitude muito simples e você pode transformar a vida de alguém que está ali do outro lado, mas que às vezes a gente não para pensar, né? Porque você jogou no lixo, você acha que acabou, né? Que alguém vai vir e vai pegar. Sim, pode ser que alguém venha e pegue e seja um catador ou seja uma cooperativa, mas pode ser que porque você não separou corretamente, isso foi parar no aterro, no lixão. Exato. Né? Então, não é isso que a gente quer, né? Mas eu cortei a Valéria só para voltar para quebrar o raciocínio que estava no início. Então, vamos lá. Então, eu só vou colocar encadear aqui. Então, peguei a caixinha, lavei a caixinha, entreguei, passou por um catador ou passou por uma cooperativa, chegou na indústria papeleira, que era onde você estava, que ele separa o papel do alumínio e do plástico, é isso? Isso. Então, a primeira indústria é a indústria papeleira. Então, assim, a gente já separa... eu acho que é importante a gente voltar para esse assunto e terminar essa cadeia, porque é um investimento que não é simples, fácil e vem de longa data, no caso da Tetra Pak, de tentar chegar nessa embalagem ultra sustentável, vamos dizer assim, cada vez melhor, né? A tua geração não tinha essa, a minha geração não consumia leite longa-vida, consumia leite em saquinho. Comprava gelado na padaria. Então, houve uma evolução muito grande num relativo curto espaço de tempo, em termos de tecnologia e tudo mais. Então, só para o pessoal entender o quão complexo é esse... Parece simples você falando, mas o quão complexo é esse processo todo. Então, a indústria papeleira separa o plástico do alumínio, que é uma outra etapa do processo ainda, o outro reaproveitamento, é isso? Então vamos lá. Ao longo desses... Eu estou há 23 anos na Tetra Pak e esse trabalho começou muito antes de eu entrar na Tetra Pak. Que trabalho? De construir uma cadeia de reciclagem para embalagem longa-vida. Porque ela não existia. Como a gente vê ainda hoje, infelizmente, algumas embalagens que não são recicláveis. Porque o fabricante, no caso da Tetra Pak, é a fabricante da embalagem longa-vida, nós desenvolvemos essa cadeia, começando por onde? O primeiro passo, tecnologia. Se você está colocando um produto no mercado, você tem que garantir que ele seja reciclável. Aí você, o consumidor, né, quem está em casa, pode pensar, bom, como que eu faço? Você tem que olhar lá na embalagem se ela é reciclável ou não. Mais do que isso, porque você pode colocar o loginho lá e na vida real as coisas não estarem acontecendo. A empresa fabricante, ela precisa garantir uma cadeia recicladora. O que é isso? Eu falei que a indústria papeleira é o primeiro elo na cadeia de reciclagem da embalagem Tetra Pak. A indústria papeleira não começou a reciclar a embalagem Tetra Pak porque, olha, hoje acordei e vou reciclar a embalagem Tetra Pak. Não. Nós fomos lá, mostramos que a fibra da embalagem era uma fibra boa, porque era utilizada para embalagem de alimento,
que ela poderia agregar valor no produto deles, no caso da fibra de papel, por exemplo, para as caixas que a gente vê por aí no supermercado, caixas de papelão, papel reciclado. Mostrar o valor dessa fibra reciclada para outros produtos, para essa nova vida da caixinha. Então, a fibra é um pedaço desse trabalho, certo. Porque a maior parte da caixinha, como eu falei para vocês, é o papel. Então, a primeira etapa tinha que ser resolver a maior parte do problema, que era o papel. Bom, mas sobrou o plástico alumínio, que a papeleira, depois que separou a fibra, o que ela faz com esse plástico alumínio? A papeleira não é o negócio dela trabalhar com plástico. Então, ela vende esse plástico alumínio para a indústria de transformação de plástico. E aí, nessa indústria de transformação, a mesma história, né? Por que a indústria que trabalha com plástico vai querer o plástico alumínio da caixinha longa-vida? Não conhecia, um plástico com alumínio, é meio diferente. Então, nós também fizemos todo um trabalho com essa indústria de plásticos para mostrar, olha, você pode ter propriedades interessantes de usar esse plástico que já tem o alumínio junto. Uhum. E aí foi todo um desenvolvimento de novas aplicações do plástico alumínio. Hoje, para vocês terem ideia, tem mais de uma tecnologia para reciclar esse plástico alumínio. 95% do que é gerado pelas indústrias papeleiras acaba indo para a indústria de telhas, que faz telhas recicladas ou placas recicladas. Por que a maior parte está indo para esse caminho? Porque é uma tecnologia simples, transformar esse plástico alumínio numa chapa ou numa telha, e essas telhas, elas vieram a substituir lá atrás, porque nós estamos falando de um negócio que foi desenvolvido 20 anos atrás, né, gente? Lá atrás, elas substituíram quando ainda existia telhas de amianto. Então, aí precisava de um substituto para telha de amianto que tinha um impacto gigante para o meio ambiente. Começaram a entrar também as telhas de fibrocimento e as telhas recicladas. Isso ganhou um mercado. Essa telha também, por ela ter o alumínio, ela causa uma sensação térmica muito melhor nos ambientes. Então, ginásios de prática de esporte, poliesportivo, granjas, né, para os animais, para trazer um conforto térmico melhor em espaços cobertos com essas telhas. Então, isso também começou a gerar uma demanda. E, por último, no sul do país, quando tem chuva de granizo, o que acontece? Quebra a telha de fibrocimento. E ela é mais resistente. E essa de plástico alumínio ela é mais resistente. Então, também no sul do país se vende muita telha reciclada de plástico alumínio de embalagem Tetra Pak. Então, nós fomos, ao longo desses anos, desenvolvendo a tecnologia, o uso e agregando valor. Porque se eu tenho mais valor nos produtos da reciclagem, o que acontece? A indústria papeleira vai pagar mais por essa embalagem pós-consumo. E se ela paga mais para a cooperativa. E aí, quem está lá na ponta, o catador, ele vai ganhar mais dinheiro também com a reciclagem. Então, esse foi o trabalho que nós fizemos como uma primeira etapa, tecnologia e cadeia. Porque também não adianta você reciclar numa escala de laboratório. Aí chega alguém de Porto Alegre e quer reciclar. E aí, só dá para ser aqui em São Paulo, a 20 quilômetros aqui de onde eu estou. Não dá. Então, se nós estamos no Brasil, que é um país grande, a nossa solução ela tem que ser para o país. E é isso que a Tetra Pak pensou. Então, nós desenvolvemos essa cadeia de recicladores. Hoje são 35 empresas entre papeleiras e transformadoras de plástico que compram esse resíduo da reciclagem e transformam em novos produtos. Perfeito. O pessoal tem uma ideia, Val, quantas pessoas estão envolvidas assim? Quantas pessoas trabalham nisso, desde os catadores até cooperativos e tudo mais? Dá para ter uma ideia? Nem sei, é muita gente. Pra vocês verem, só de recicladores a gente está falando de 35 empresas. Tá. Aí a empresa com seus funcionários. Aí nessa cadeia, voltando um elo para trás também, quem que vende essas caixinhas para a indústria papeleira? Uhum. As cooperativas e os comércios. Isso. Nós temos centenas de cooperativas pelo país. Nós temos mais de 1 milhão de catadores no país. Uhum. Então, é muita gente envolvida na reciclagem. Uhum. Né? Quando você dá essa oportunidade nova de vida, né? Eu gosto de falar isso, ganha uma nova vida, porque ela já cumpriu ali com o papel de proteger o alimento e agora ela começa a ganhar um novo papel de virar uma telha ou virar uma caixa de papelão.
E para tudo isso tem muita gente envolvida, eu nem tenho esse número para te falar. Não, mas já dá, só de você contar isso, já dá pra gente ter uma dimensão que é uma galera assim, envolvida absurda. E agora eu gosto desse tema da embalagem mais sustentável. Até falei, pô, que legal, estão em busca da embalagem mais sustentável do mundo, né? Como que está sendo esse trabalho e como que é? É que eu não vejo como concorrência, né? Mas que outras embalagens aí, que outros tipos de embalagem, teoricamente, concorrem para ser mais sustentáveis como vocês? Então, apesar da nossa embalagem ser totalmente reciclável, ter reciclador, ter cadeia recicladora, antes de responder a sua pergunta, eu vou voltar num ponto que eu acho importante. Tá. Qual que é o desafio hoje? Então, por que não dá para reciclar mais ainda? Por que não recicla tudo que é colocado no mercado? Porque a gente tem esse desafio da coleta seletiva e da educação, que a gente conversou bastante, de que a população precisa realmente fazer a coleta seletiva. E o Brasil ainda, poucos municípios no país possuem infraestrutura para coleta seletiva. E aí isso volta o que vocês falaram um pouquinho antes, né? Ah, mas a pessoa desanima porque ela vê que ninguém passa para pegar ou porque misturou tudo. Sim, porque dependendo do município onde você estiver no país, ninguém vai passar para pegar na sua casa. Ou se você for levar num ponto de entrega voluntária no supermercado, pode ser que você veja lá misturar o separado lá do papel, plástico, vidro, metal e colocar tudo no mesmo caminhão. Por quê? Porque isso vai ir para uma cooperativa que vai fazer essa separação. Então, isso acabou ficando na cabeça das pessoas que coleta seletiva é você separar papel de plástico, de vidro e de metal. Não é um modelo proposto pelo governo federal e existente no Brasil. No Brasil, você só tem que separar recicláveis de não recicláveis. Só. Pronto. Quem que vai fazer esse trabalho de separar o vidro do papel, do plástico, da embalagem Tetra Pak? A cooperativa. Esse é o trabalho deles. Isso é o que gera renda lá para eles. Então, eu achei importante voltar um pouco a esse ponto atrás, antes de responder sobre essa embalagem do futuro. Então, a embalagem já é reciclável. O que dá para fazer a mais nessa embalagem? Então, a Tetra Pak tem como meta desenvolver essa embalagem para alimentos mais sustentável do mundo. O que vai ser essa embalagem do futuro? Hoje eu falei que a embalagem ela é composta de 3 materiais: papel, plástico e alumínio. A embalagem do futuro ela vai ser totalmente ou de material de fonte renovável ou reciclado. Só lembrando aqui também para o pessoal, o que é o tal do material de fonte renovável, né, gente? A fonte renovável no caso da nossa caixinha, é o papel. Por quê? O papel, você, através de um manejo florestal responsável, de acordo, né? Não de... Aqui a gente não tá, a gente nem considera aí as más práticas, né? Exato. O que a gente faz aqui já é tudo super com uma preocupação de que plantou, utilizou, planta de novo, utiliza, quer dizer, você vai manter o recurso por uso por muito mais tempo. Então, essa embalagem de fonte renovável, ela vai ser predominantemente de fibra. Então, nós vamos ter que encontrar uma barreira alternativa ao alumínio. Hoje, o que traz a preservação do alimento, que eu falei para vocês, é o alumínio. Então, não é tirar o alumínio e ter uma embalagem de papel, porque dela não é longa-vida, né? Eu preciso manter a propriedade longa-vida com um perfil diferente. Então, a gente está falando de muita inovação e muita tecnologia para chegar numa barreira alternativa que substitua esse alumínio e que seja de fonte renovável ou reciclada. Então, esse é o caminho que a gente está trilhando, de testar barreiras alternativas. E isso já foi feito um teste no Japão de uma embalagem sem alumínio, utilizando uma outra barreira. O ano passado a gente começou também com testes na Europa de barreiras celulósicas alternativas. Então, a gente está num caminho para chegar nessa embalagem do futuro. E por que isso seria interessante? Ela passa a ser monomaterial. Então, uma das coisas que as pessoas falam, é difícil reciclar embalagem longa-vida porque tem muitas camadas. Isso é lenda, tá? É fake news. Não é difícil, contei para vocês toda a historinha. O que está difícil não é a tecnologia. Mas, se der para facilitar ainda mais, por que não? E é isso que a gente busca. Então, ter uma embalagem que possa utilizar matérias-primas de fonte renovável e que seja ainda mais fácil para que a gente colete e recicle. Isso ainda não resolve o problema da coleta, porque seja embalagem de papel, de plástico, se você jogar ela não tem perninha para ir para reciclagem sozinha. Ela ainda precisa que a população faça a sua parte, mas ela vai ter um perfil muito mais sustentável.
E o principal desafio qual que é? Manter a preservação do alimento no mesmo nível de hoje? Isso, como você manter o alimento preservado por um longo período de tempo sem conservantes. Tá. Então, isso requer uma barreira alternativa, que não seja o alumínio, porque o alumínio não é uma fonte renovável. Então, é buscar realmente alternativas tecnológicas. Então, é bem desafiador e isso também impacta em você mudar todas as máquinas dos nossos clientes, as nossas fábricas, porque daí é um outro produto, né? Uma outra embalagem. Então, hoje, para vocês terem ideia, a Tetra Pak tem investido aí cerca de 100 milhões de euros por ano em inovação de portfólio, só para buscar essa embalagem. Então, são centenas de pessoas trabalhando nisso, testando diversos caminhos, diversas soluções para que a gente chegue lá. Então, eu não sei qual que é o caminho que vai nos levar até lá. O que eu sei te dizer é que nós vamos chegar lá. Em breve estaremos falando disso aqui. Opa, tomara. Com certeza. Você volta para falar disso. Mas eu acho que é incrível, sabe o quê? A gente já falou tanta coisa e falou do pós-consumo de uma embalagem e, além disso, vocês têm a ação do Aterro Zero na unidade de Montemor, se me falha a memória. Vocês têm as metas para a redução dos gases de efeito estufa até 2030 e 2050. Ou seja, a gente falou da empresa para fora, entre aspas, falou um pouco do processo, e ainda você tem as questões de sustentabilidade dentro da empresa. Né? Fora que tem a questão da preservação das florestas de araucária, que você já iniciou um pouquinho dizendo da questão da origem, enfim, das fontes renováveis e por aí vai. Então tem muita coisa envolvida. Como é que é lidar com esses desafios? Porque você lida com todo esse panorama e como é que é transmitir isso? Porque a gente discute sempre aqui também uma questão de transmitir os valores e as ações genuínas que são feitas pela empresa. Ao mesmo tempo você está sempre, não digo a Tetra Pak, mas as empresas estão sempre andando na corda bamba naquela história de como comunicar de uma forma que não pareça... Será que eu falo, não falo disso? Será que eu falo, não falo? É sempre um desafio disso. Como é que é lidar com toda essa matriz de complexidade gigantesca que vocês têm na sustentabilidade dentro de uma empresa desse tamanho? Então vamos lá. Naquela embalagem do futuro, eu esqueci de falar que ela também vai ser carbono neutro. Olha aí. Então como que eu chego também numa embalagem carbono neutro? Porque nós temos metas de zerar as emissões da nossa empresa até 2030, das nossas operações, né? Isso, até 2030, e na nossa cadeia de valor inteira até 2050. Então, esse é um compromisso muito grande. Ou seja, na operação interna e em todo mundo que está envolvido. Em todo mundo que está envolvido. Então, quando a gente fala na nossa cadeia, eu estou falando dos nossos fornecedores, dos nossos clientes, do pós-consumo. Então, por isso que até 2050, né? Às vezes pode falar, nossa, até 2050, mas olha o tamanho do compromisso que a gente está assumindo. Não é só nosso dos fornecedores, dos clientes e do pós-consumo. Então, é um grande desafio que nós também estamos seguros que a gente vai atingir. Por quê? Porque tem muita ação acontecendo. Daí, do que você falou, fábrica. As nossas fábricas, elas começaram a trabalhar as questões ambientais muitos anos atrás. Né? Nós fomos a primeira empresa do ramo de alimentos a ter a certificação ISO 14001 no Brasil. Então, isso comparado com todos os outros segmentos. Em 1986, nós fizemos o primeiro estudo de análise de ciclo de vida das nossas embalagens. Essa análise é uma análise que tem empresa que está começando a fazer agora para entender o impacto do seu produto no mercado e na cadeia. Então, nós começamos lá atrás e as nossas fábricas hoje têm um padrão de excelência, não só ambiental, mas de produção, de qualidade, de inovação, que nos rendeu, inclusive, a nossa fábrica de Montemor, aqui no interior de São Paulo, ganhou a melhor fábrica no mundo, em termos de performance, em tudo isso que eu estou falando, ambiental, qualidade, produtividade, é um exemplo. E uma das coisas que contribuiu para isso foi Aterro Zero. Isso eu lembro bem, porque quando eu entrei na Tetra Pak, a gente já trabalhava redução de geração de resíduos, reciclagem dos resíduos de fábrica. E, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, a gente já estava em 98% de reciclagem dos resíduos de fábrica.
E aí ficamos ali meio estagnados ali naqueles 98%. Eu falei, puxa vida, né? O que está faltando, né, para a gente chegar no 100%? Faltava justamente o resíduo orgânico, né? As sobras de alimentos do restaurante, podas de árvore. E a gente não tinha ainda uma solução para isso. Era uma quantidade muito pequena, mas que ainda acabava indo para aterro. E aí, no ano passado, nós implementamos uma unidade de compostagem no nosso clube, que é atravessando a rodovia. Tem uma área legal lá, instalamos uma unidade de compostagem e hoje 100% do resíduo gerado na fábrica de Montemor, ele é ou reciclado ou compostado, tem um destino correto. E com isso nos rendeu a certificação Aterro Zero, quer dizer, hoje já não vai mais nada para aterro da nossa fábrica de Montemor. Então isso é um exemplo de tantas outras práticas que a gente tem, e não só no ambiental, também até nessa linha assim, de como lidar com tudo isso, né? Eu acho que é mais fácil lidar quando isso já está na cultura da empresa. E a Tetra Pak, até por ser uma empresa sueca, ela já trouxe isso no DNA mesmo, de quando ela começou. Por que a gente começou 25 anos atrás a pensar em reciclagem? Ninguém falava de reciclagem. Né? A nossa caixinha não era a mais... Até hoje, eu confessando para vocês, não é a mais fácil de reciclar, porque tem outros materiais que têm maior valor. Mesmo assim, nós conseguimos construir essa cadeia e conseguir resultados sensacionais de reciclagem da nossa embalagem. Para vocês terem ideia, a gente recicla aí em torno de 32,5% de tudo que nós colocamos no mercado. Nós estamos falando aí de mais de 90 mil toneladas de embalagem longa-vida que foram recicladas no ano passado. Então, é um número muito grande. Dá para crescer? Dá, e é nisso que a gente está trabalhando. E aí a gente precisa unir esforços, né, com outros entes públicos, outras empresas, porque essa cadeia ela não anda sozinha. Uma empresa só ela não consegue mudar isso. E trabalhar essa comunicação internamente, que nem esses resultados de fábrica, eles a gente só conseguiu atingir porque os nossos funcionários são muito engajados, entendem a importância disso. E essa mesma cultura interna que a gente tem, nós queremos levar para os nossos clientes também. Para que eles, nas fábricas deles, os que ainda não têm essa cultura, comecem a trabalhar também as questões de reciclagem, de desperdício de água, de energia. Nós temos todo um trabalho, então, para influenciar nessa cadeia e gerar esse impacto positivo todo, que a gente espera, porque também isso é um compromisso nosso, né? Mudar essa realidade na nossa cadeia. Uhum. Muito legal. Eu posso emendar uma pergunta? Meu amigo. Porque a gente tem umas discussões internas aqui, às vezes, até por conta da repercussão do próprio canal. Numa boa, tá, gente? Discussões internas, o pessoal vai achar que a gente está se batendo. Sem violência, né? Sem violência. Não, diálogos, na paz. E a gente vê, porque é incrível, parece incrível eu citar esse tipo de fato, ainda hoje, em 2023, depois de ouvir tanta história de uma evolução de muitos anos, vocês trabalhando nessa tecnologia, mas ainda tem uma discussão polarizada que parece que o meio ambiente é colocado como um inimigo. O meio ambiente, não só as questões socioambientais como um todo, né, são colocadas como inimigo do desenvolvimento econômico. Então, quem está no lado do desenvolvimento econômico fala assim, não, o meio ambiente atrapalha porque o negócio da empresa dá lucro. A gente até brincou uma vez, né, que quando tinha as primeiras reuniões lá, quando começou a surgir sustentabilidade nas empresas, os caras falam, ih, vai chamar o pessoal da sustentabilidade, vão tesourar tudo. Vai o pessoal que vem abraçar a árvore, aquela história. Né? E o pessoal, algumas pessoas do outro extremo, de defesa do meio ambiente, ativistas, etc., colocam nas empresas boa parte da culpa, da poluição e não sei o quê, tal. E no final das contas, você fala, por que uma empresa como uma Tetra Pak, né, está conseguindo unir as duas coisas? O lucro deixou de ser uma meta importante? Não é isso. Né? Então, assim, até para que as pessoas, para esclarecer isso,
Valério, por que se faz isso? Né? Você citou várias vezes que a palavra cultura, que isso vem de uma cultura mais avançada nesse sentido que veio da Suécia. Mas por que a gente tem que entrar nessa? A gente já mais ou menos chegou num consenso disso, mas tem muita gente que nos questiona ainda nesse sentido. Né? Vocês são polarizados, às vezes vocês falam de proteger o meio ambiente, mas às vezes vocês falam com pessoas da empresa. De que lado vocês estão? Dos dois, né? E eu acho que o grande desafio, porque a sustentabilidade já por si ela já fala, se você não tiver o pilar econômico, não dá certo, né? Qual que é a diferença aí das empresas? Eu acho que uma parte, que no caso da Tetra Pak, eu posso dizer que isso tudo começou lá atrás por uma cultura realmente, por uma estratégia da empresa, e isso veio ganhando força ano a ano com a evolução do tema no mercado. Outras empresas são movidas por legislação ou por uma pressão um pouco maior. No nosso caso, além, né, dessa questão cultural, se a gente não tivesse feito nada do que a gente fez todos esses anos, hoje não daria tempo mais. Hoje, se a gente falar, tá bom, nunca reciclamos, vamos reciclar agora. Não dá, você não constrói a cadeia de reciclagem de uma embalagem do dia para a noite. Você não consegue desenvolver tecnologias, parcerias, trabalhos de educação. A educação a gente ainda está trabalhando. Ainda tem um passo grande na mudança de cultura da população, no geral, não só para a embalagem longa-vida, para reciclagem, para tudo isso. Então, são ações de longo prazo. E no caso da Tetra Pak, nós somos uma empresa de longo prazo. O consumidor, e isso as pesquisas, a gente acompanha, como eu falei para você, essas pesquisas de tendências de sustentabilidade, são gráficos crescentes. Cada vez mais o consumidor está olhando, está lendo mais a embalagem que ele está comprando de alimento, está olhando o perfil da empresa, não só nas questões ambientais, mas agora também com ESG, questões sociais. E o consumidor é que vai falar. Não vou comprar dessa empresa ou dessa embalagem ou por causa das questões ambientais ou sociais. Então, as empresas não tem mais como sustentabilidade não estar na estratégia das empresas, porque ela vai estar fora do mercado daqui a um tempo se ela não começar a olhar para isso, porque o consumidor é quem dita o que ele quer. Certo. No nosso caso, a gente já vem observando isso. Por que a gente, né, falamos dessa embalagem do futuro? Porque talvez a embalagem que eu tenho hoje, lá na frente, não vai ser suficiente. Então, eu tenho que me preparar para o que está vindo à frente. Então, eu tenho que investir em fontes renováveis, eu tenho que investir em reciclagem. A gente tem que neutralizar emissões, buscar operações com menor geração de emissões ou menor consumo de água, menor consumo de energia. Porque tudo isso está sendo observado. E quanto mais a população amadurecer sobre o tema, mais exigente ela vai ser. E aí as empresas que não estiverem preparadas para isso, não dá tempo. Se você está colocando uma embalagem no mercado que não é reciclável, você fala, tá bom, então agora que o consumidor está olhando o loginho lá da reciclagem, vou começar a pensar. Não dá, tem caso de embalagem aí no mercado que está sofrendo. Porque tem um investimento grande da empresa para que isso aconteça. Né? Isso, nem toda embalagem, quando você começa a desenvolver essa cadeia, trabalhar com as cooperativas, com os recicladores, com educação, essa conta não fecha necessariamente. É um investimento que você faz olhando para o futuro, até que você agregue valor e aí isso se mova sozinho, sem você precisar necessariamente do apoio da iniciativa privada. Mas não é uma tarefa só da iniciativa privada. Daí eu queria lembrar que no Brasil nós temos uma legislação de resíduos sólidos que fala de responsabilidade compartilhada. O que significa isso? As empresas, sim, têm o seu papel e devem fazer. E aí, no caso, por exemplo, de fabricantes como nós, a Tetra Pak, qual que é a nossa obrigação? É garantir que a embalagem que a gente está colocando no mercado seja reciclável, não só em laboratório, mas em escala, e garantir o escoamento delas para reciclagem. Isso é o mínimo que nós, como fabricante, temos que fazer. A gente faz muito mais do que isso, mas o mínimo para um fabricante é isso. Governo está lá na responsabilidade compartilhada também. O que a gente espera do governo? Infraestrutura de coleta seletiva.
Né? Aquilo que a gente conversou agora há pouco. Mas o caminhão de coleta não passa na minha casa. Um dia vai passar, porque eu acredito que também a gente vem observando muitos municípios melhorando, implementando coleta seletiva, porque isso gera emprego, gera renda, diminui resíduo que vai para lixão ou para aterro. Então, as prefeituras que estão fazendo as contas estão evoluindo na questão da coleta e da reciclagem. Então, isso também vai evoluir. Então, o governo também está na responsabilidade compartilhada. E a terceira perna, o consumidor. Então, o consumidor também tem o seu papel, que é o que a gente conversou bastante hoje, é fazer a coleta seletiva. Os 3 pezinhos aí da responsabilidade compartilhada que a lei sugere não, né? Define, Determina. Né? Determina que tem que ser feito. Então, manco. Por quê? Porque tem consumidor que não está fazendo coleta seletiva, tem município que não tem estrutura de coleta e tem empresa que também não está fazendo o seu papel aí na reciclagem. Todo mundo vai ter que evoluir para que a gente possa mudar a realidade da coleta seletiva e da reciclagem. Um elo sozinho não funciona. Então, é isso que... E por que esse modelo é assim aqui no Brasil? Porque no Brasil, nós temos uma realidade social diferente. Então, não dá para pegar o modelo lá da Europa e copiar e querer colocar aqui. Aqui, como eu falei para vocês, 1 milhão de catadores que vivem da reciclagem, fora as cooperativas. Então, é muita gente vivendo da reciclagem. Não dá para você tirar essas pessoas né, dessa conta para ter um modelo que vai ser mais rápido. Não funciona assim para um país como o Brasil. Muito legal. É um chamado da Valéria aí para todos reciclarmos, né? Poder público, pessoas, enfim, empresas. E agora tem uma curiosidade, Val, que você até que tocou no assunto e agora está mais em alta, né? O termo ESG. Eu acho que foi mais fácil, entre aspas, né, para a Tetra Pak, o E, e o G, por ser uma empresa, né, acho que está mais de 70 anos aqui no Brasil, por exemplo, né? Como que está sendo o S, né? Que há muita cobrança também do consumidor de como é tratado inclusão, diversidade, né, equidade racial, equidade de gênero dentro da empresa. Como que está sendo, né? Eu imagino que há os desafios para uma empresa tão mais antiga mesmo, né, como a Tetra Pak, lidar isso com os funcionários. Como está sendo essa construção internamente? Você tem toda a razão, Fernando. O E foi muito fácil, né? Faz 25 anos que a gente vem atuando no E, dá para ficar um dia falando de tudo que a gente faz no ambiental. E o G da governança também, porque a Tetra Pak tem processos, tem para gestão de fornecedores, enfim, de tudo. Então, a parte de governança é muito forte realmente na Tetra Pak. E o S, não é que a gente saiu do zero também, não. Porque essa cadeia de reciclagem aqui no Brasil, ela nos exigiu, posso dizer isso, olhar para o lado social. Então, lá atrás, eu lembro disso, 20 anos atrás, quando eu visitei a primeira cooperativa na minha vida, que eu falei, bom, temos que dar um jeito nisso. Precisamos ajudar esse desenvolvimento. Né? Precisamos ajudar a cooperativa. Esse trabalho é invisível. As pessoas não imaginam o trabalho que tem um catador, que tem uma cooperativa. Então, nós começamos, 25 anos atrás, a ajudar as cooperativas de catadores, desde com equipamentos, com capacitação, durante a pandemia, até com cestas básicas, com coisas mais básicas que até então a gente nunca tinha precisado ajudar, porque é uma cadeia que tem uma parte social muito importante, relevante e que sempre foi tratada, sempre foi olhada. Mas internamente a gente discutiu também que o S do ESG não é só em um pedaço da nossa atuação. E internamente a gente já observava junto aos nossos funcionários muitos trabalhos de voluntariado, de ações. O que nós fizemos, então, para dar uma acelerada em tudo isso? Nós criamos comitês. Então, hoje a gente tem nas nossas fábricas comitês de responsabilidade social e também comitês de diversidade e inclusão. Legal. E aí esses comitês, eles são multidisciplinares, porque são ações que não adianta você ter uma área cuidando. Se você quer trazer mais diversidade para a empresa, isso começa na contratação. Né? E vou te dar um exemplo. Nós temos um programa já há alguns anos que chama Elas na Engenharia. Por quê?
A indústria de alimentos, o nosso business, ele utiliza muitos engenheiros e é uma profissão predominantemente masculina. Eu sou engenheira, mas eu sei disso porque é uma realidade. Então, a gente percebia que eram poucas mulheres que atuavam nas nossas áreas de engenharia. E nós criamos esse programa para incentivar mulheres como técnicas de campo, como engenheiras de processo. E isso tem funcionado de uma forma muito positiva. Um outro dado interessante é, nos nossos programas de estágio e de trainee, hoje a gente já tem meio a meio, homens e mulheres. Então, isso também foi, ao longo dos anos, sendo trabalhado, porque se você não tem uma entrada igual, como que você vai dar sequência nisso nas progressões de carreira? E a Tetra Pak é uma empresa que tem uma baixa rotatividade, as pessoas gostam muito de trabalhar na empresa, né? Então, é muito difícil as pessoas saírem. Então, você precisa garantir que quem está entrando, você já vai entrando numa proporção mais diversa. Então, a gente vem trabalhando esses temas de inclusão e de diversidade de uma maneira mais estruturada. Claro, tem um grande desafio ainda para a gente chegar no S, no mesmo nível que a gente está no E e no G, mas quando a gente olha para o mercado, acredito que a gente está bem e a gente ainda pode crescer muito mais. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido, que também é uma curiosidade e é uma coisa que gera algumas dúvidas. Porque no E, né, do ambiental, você tem as métricas muito mais fáceis de acompanhar, né? Então, eu tenho X embalagens, eu reciclei X embalagens, eu tenho a porcentagem, eu acredito, na questão dos resíduos, eu gerei tanto e tal. Na questão social é sempre um negócio mais complicado, né? Chega a ser mais abstrato de você acompanhar. É perceptível que essa inclusão e essa diversidade gera modificações dentro do ambiente da empresa? Não sei se na produtividade, ou não sei se... Vocês conseguem já notar que essa diversidade trouxe para a empresa um frescor, uma revitalização das atividades? É possível medir isso de alguma forma? Como é que vocês fazem isso? Então, você tocou num ponto que é bem relevante mesmo. Por que é menos comum você ver métricas do social? Porque não adianta você colocar uma meta de algo que é muito mais complexo de você implementar do que simplesmente ter a meta. Então, é isso que eu estava comentando. Você precisa mudar processos. Então, processos desde recrutamento, processos de progressão de carreira, você precisa mapear, saber como que está a sua empresa. Então, eu acho que a preparação para que você possa chegar e definir uma meta, ela é bem mais longa do que no E. No E, eu diria que é um pouco mais... Você pode traçar a meta, começar do zero e você chega lá rápido. No social é mais desafiador. Então, eu acho que passa por isso. Agora, que isso traz um benefício, eu não tenho dúvida nenhuma. E dou exemplo até no meu time, porque assim, dentro da Tetra Pak a gente tem uma cultura de... dentro do que se espera da liderança, de que você evite contratar iguais, né? Então, eu, por exemplo, quando eu vou contratar alguém na minha área, eu tenho que me policiar para diversificar, para não ser todo mundo igual a mim, porque o ser humano, né? Claro. Zona de conforto, você vai buscar aquela pessoa que é similar. E esse é o desafio da diversidade. E eu, nas minhas últimas contratações, nos últimos anos, eu comecei a fazer isso de uma forma mais, né, consciente, assim, atenta. Eu vou olhar aqui mesmo para trazer diversidade. E como isso agrega na área? Você ter pessoas que pensam diferente, pessoas diferentes, gêneros diferentes, isso agrega muito valor. E tem pesquisas, tem estudos que mostram isso. Né? Não é à toa que tantas empresas estão indo nessa direção. Não é só porque é uma moda e não é isso. Realmente agrega muito valor em inovação você ter uma empresa mais diversa. E até falo, cara, como eu já falei outras vezes, ainda bem que não dá para mensurar tanto assim no papel, né? Claro. Senão ia ter uma pancada de empresa só colocando lá, né, no Excel uma linha para bater e não, né? Acho que a diversidade
vai fazer parte da cultura da empresa, né? A empresa vai respirar aquilo, né? O que você respira ali, você não consegue, né? Claro, mensurar, né? Mas é por isso que é importante ter essa percepção e esse teu depoimento, porque é uma coisa difícil de você colocar num relatório de sustentabilidade, Isso, né? Eu sinto que isso daqui melhorou o meu convívio, a minha produção, mas é importante que isso transpareça para incentivar que outras pessoas de outras empresas pensam, agem da mesma forma, sem esse receio de fazer alguma coisa só por número, né? Por número, exatamente. Ou por moda. Por moda, né? Daí que é pior, né? Aí que é pior, né? Aí que é pior. Val, queria te agradecer. Foi muito legal o papo. Como eu disse, a gente queria ficar aqui a tarde inteira batendo esse papo por muitas horas. Mas é bom que fica o convite também para outras vezes, outros temas a gente discutir, que eu acho que nunca vão faltar, né? A Val é uma pessoa muito especial aí que eu conheci também na carreira corporativa, aquelas que a gente nunca vai esquecer. E Val, quem quiser te acompanhar aí nas redes sociais, no LinkedIn, repete seu nome aí direitinho, completo, para o pessoal também ter acesso aos seus conteúdos. Obrigada, gente. Eu adorei o bate-papo aqui. A gente está aqui. Eu falo demais, né? Dá para ficar aqui a gente fica contando histórias, né? E eu sou apaixonada por essa área. O que me fez mudar para trabalhar com sustentabilidade lá 25 anos atrás foi saber que eu poderia contribuir de alguma forma, não só pelo que a empresa faz, né? Mas com os meus valores. Eu acho que é isso que as novas gerações procuram, né? A gente quer fazer alguma coisa a mais, né, do que só trabalhar. E eu falo muito isso para os jovens lá na empresa. Não dá para você trabalhar com uma coisa que você não goste, porque você vai ter que trabalhar a vida inteira. Você todo dia ir lá fazer alguma coisa que não te dá satisfação, né? E acho que essa parte ambiental, de sustentabilidade social, ela dá uma sensação que não tem preço, né? Então, por isso que eu adorei estar aqui com vocês. E o meu nome, Valéria Michel. Também podem procurar sempre, que é o Compromisso Empresarial para Reciclagem. Eu sou presidente dessa ONG também, que promove a reciclagem no Brasil. E tem muita notícia interessante para quem quer saber um pouquinho mais. A gente recentemente publicou uma pesquisa que é a Ciclosoft, que tem dados de coleta seletiva no Brasil como um todo. Então é bom para ver ali o tamanho do desafio que a gente tem. Mas o importante é não desistir. Acho que quanto mais colaboração, quanto mais empresas, pessoas buscando trabalhar em conjunto, eu acho que a gente consegue mudar essa realidade. Muito bom. Do nosso lado, conta com a gente aí para mudar essa realidade, que o Pare Ponto vai estar junto com certeza, certo, Flavião? Sempre. Sem trocadilho, sempre. Tá bom. E obrigado você aí que acompanhou mais um episódio aqui do nosso podcast Pare Ponto. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione aí o sininho da rede social, deixe seu like, seu comentário, sua pergunta. Se ficou alguma dúvida aqui, passa pra gente, a gente passa pra Valéria, a gente vai ter o maior prazer de responder para vocês. E não se esqueça, acesse aí o link do Apoia-se, seja um apoiador do canal e veja os benefícios que você pode ter aqui. Ó. Um deles aqui eu vou até contar, viu, Flávio? Manda lá. Dá até para fazer reunião de pauta aqui para decidir os temas com a gente. Não acredito nisso. Então ó, clica aí, apoia.se/pareponto. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou o Flávio Fernandes Salles. Esse foi mais um Pare Ponto, a gente se vê no próximo. Até lá.